O nosso estudo estará pautado estritamente no que a palavra de Deus nos ensina a respeito de dízimos e ofertas. Portanto, 3 palavras: generosidade, regularidade e proporcionalidade. Esse é o caminho da obediência. E, para a gente iniciar o nosso estudo, nós vamos ver 2 textos. Acho que não está funcionando aqui o receptor. Ok, obrigado. Nós vamos ler 2 textos. Inicialmente, nós vamos ler Provérbios 3, 9 e 10. Vou pedir ajuda aqui do pastor Weber para vir aqui ao meu lado, por gentileza. Então, o primeiro texto que nós vamos ler, Provérbios 3, 9 e 10. Eu quero convidar todos os irmãos e irmãs para que a gente possa ler, junto com o pastor Weber, esse texto. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10, vou aguardar então todos acharem. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Vamos ler juntos? Mesmo assentado como vocês se encontram, mas com atenção à palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora, ainda por favor, pastor Weber. Agora nós vamos para o último livro do Antigo Testamento, nós vamos para Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler de 6 a 12. Para essa leitura, eu vou pedir ao pastor Weber para fazer a leitura dos versículos pares, 6, 8 e 10. É uma leitura responsiva, vou pedir para os irmãos lerem os versículos ímpares, 7, 9 e 11, e ao final todos leem junto o versículo 12. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6 até o verso 12. Eu então lerei os pares e os irmãos os ímpares. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a mensagem de Deus através de Malaquias veio num período muito difícil para o povo. O manual bíblico editado pela Sociedade Bíblica do Brasil informa que esse período foi entre 460 e 430 anos de Cristo. Então Deus se apresenta para levar o povo a mensagem de restauração em um momento em que a pobreza da região imperava
em um momento que os valores, e especialmente a religião, estavam em completa decadência. Olhem a primeira parte do versículo 6, por gentileza, de Malaquias. Eu vou pedir aos irmãos que deixem a Bíblia aberta nesse texto de Malaquias, porque nós vamos voltar algumas vezes aí. Queria também pedir aos irmãos que as perguntas, nós estamos na escola, no momento de estudo, e eu queria, se for possível, os irmãos, porque a gente deixa as perguntas para o final, os pastores estarão aqui para nos ajudar nessas respostas, e então, se for possível, que as perguntas sejam para o final. Então, diz o início do versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus deixa claro a perenidade da sua palavra, porque eu, o Senhor, não mudo. E aí, no versículo 7, Deus mostra que é paciente com o seu povo. Deus mostra que é paciente com o seu povo, assim como Deus é paciente conosco hoje também. Deus, então, orienta, aí no texto, volte-se para mim, torne-se para mim, que eu me voltarei para vocês. Daí a pergunta no texto continua, em que haveremos de tornar? E segue o diálogo no versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus complementa através de Malaquias, nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus continua mostrando, meus irmãos, que a restauração do seu povo passa pela completa fidelidade, inclusive dos dízimos e das ofertas. Mas, às vezes, a gente menos avisado poderia interpretar esse texto. Deus estaria interessado no nosso dinheiro? É claro que não. Deus quer o nosso coração e a nossa completa obediência. Tudo já é de Deus. O ouro, a prata, nós somos criaturas de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos costuma dizer que quando nós entregamos o nosso coração, o bolso vai junto. Nós vamos ver um pequeno vídeo hoje do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz, olha, a parte do ser humano mais difícil de se converter é o bolso. Aí ele completa, quando o bolso se converte é porque todos nós já estamos convertidos. Hoje, muitos de nós fechamos os olhos e viramos as costas para a doutrina do dízimo. Além de, alguns até, muitos tentam justificar. Olha, o dízimo é do templo da lei, e hoje nós temos debaixo da graça. O presbítero Josimar Henrique, ele foi presidente do Sínodo de Pernambuco, ele faleceu no ano passado, e ele ensinava muito sobre o dízimo em diversas igrejas presbiterianas. E ele costumava sempre ressaltar que o dízimo já era antes da lei. E ele costumava registrar. Abraão entregou o dízimo, está em Gênesis 14, 20. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo deu a Abraão o dízimo. Jacó também prometeu entregar o dízimo, está em Gênesis 28, 22. Meus irmãos, então a palavra de Deus é perene, é permanente, ela não perde a validade nunca. Portanto, a orientação sobre o dízimo vinha antes da lei, está presente no Antigo Testamento, está presente no Novo Testamento, e é uma obediência que Deus quer de nós hoje também. O presbítero Josimar Henrique, lá de Pernambuco, ele era um industrial do ramo farmacêutico. Ele contava sempre uma história, que num determinado momento a sua empresa fez uma grande exportação de medicamentos para a África do Sul. Isso rendeu um resultado muito bom, um lucro expressivo para a sua empresa, e foi possível a retirada de um prolabore em função desse lucro expressivo. Ele tinha outros sócios, então eles fizeram a retirada, e a parte dele, da sua família, ele fez a retirada e entregou o dízimo do valor total, que era ele e mais 3 filhos. Ele então chamou os filhos para uma reunião, entregou a parte de cada um dos filhos e comunicou, olha,
dessa parte da nossa família, como nós sempre fazemos, eu já tirei o dízimo, já entreguei o dízimo do valor total dessa retirada. E o filho mais novo dele disse: pai, o senhor então está querendo dizer que nós não teremos o privilégio de entregar o dízimo da nossa parte individualmente? Ele disse: não, não é isso que eu estou querendo dizer, eu só estou querendo dizer que do total da nossa família eu já entreguei o dízimo. E o filho mais novo dele disse: pois eu não abro mão de entregar o dízimo da minha parte, individualmente. E essa atitude do filho mais novo dele foi seguida pelos outros 2 filhos. Eles também entregaram o dízimo da sua parte individualmente. Eu acho que o receptor não está no meu computador aí, viu, Cláudio? Ok. Mas volta uma tela. Isso, agora pode passar, por gentileza. Meus irmãos, o fato é que quando nós entregamos o nosso coração a Deus, 90% da nossa receita, mais o privilégio de ser dizimista, valem muito mais do que 100% de uma visão puramente econômica. O fato é que, às vezes, a gente ainda bate muito nessa questão, como eu falei, a respeito do Antigo Testamento, que o dízimo era somente a respeito do tempo da lei. Mas muitos estudiosos e muitos cristãos, muitos pastores que pregam sobre o dízimo, costumam ressaltar muito algumas passagens do Novo Testamento. E aí eu chamaria a atenção, não precisa abrir a Bíblia em Mateus, mas em Mateus 23, o próprio Jesus ressalta que só entregar o dízimo não é o suficiente. Nós precisamos da prática da fé, da justiça e da misericórdia. E, portanto, o próprio Jesus ressalta que o dízimo é importante, acompanhado da prática da fé, da misericórdia e da justiça. A gente também conhece bem as epístolas que Paulo escreveu aos Coríntios, e na segunda epístola, nos capítulos 8 e 9, Paulo orienta sobre o recolhimento de ofertas para alguns irmãos que estão em dificuldades. Também, Paulo, orientando a Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,17, Paulo registra que os pastores que se esforçam na pregação da palavra são merecedores de dobrados honorários. Ora, da onde vem esse dinheiro? Dos dízimos e das ofertas, e aí estamos falando do Novo Testamento. O reverendo Hernandes Dias Lopes costuma relatar que nos dias de hoje, muitos irmãos argumentam que não entregam dízimo porque ganham pouco, ou porque estão apertados, ou porque esse mês não vai sobrar nada. E o pastor Hernandes Dias Lopes ressalta com muita firmeza: dízimo não é sobra, dízimo é primícias. Passa uma tela aí, por favor. E aí, eu busquei aqui no dicionário online, qual é o significado de primícias? O que começa ou se apresenta em primeiro lugar, os primeiros frutos que são colhidos, os animais que primeiro nascem num rebanho. E no aspecto da religião, no aspecto do cristianismo, o dicionário diz: a primeira parte de algo que deve ser reservada a Deus. Então, de novo, o ensinamento do reverendo Hernandes Dias Lopes: dízimo não é sobra, dízimo é primícias. Dá mais um enter, por favor, aí. De novo, o texto que nós lemos lá em Provérbios 3,9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Ou seja, a primeira parte da nossa renda deve ser dedicada a Deus. Mas, meus irmãos, alguns irmãos também dizem que não são dizimistas, mas que entregam ofertas. E aí nós precisamos lembrar que as ofertas são muito importantes, mas as ofertas não substituem o dízimo. As ofertas não substituem o dízimo. Sei que muitos aqui são ofertantes para projetos sociais e são muito importantes. Nós temos o exemplo aqui, muito conhecido de todos nós, do nosso irmão Carlos e Joana,
que fazem um trabalho sensacional no sul do Piauí, lá no interior de Alagoas, fazem um trabalho, apoiam vários projetos sociais. Mas a família do nosso irmão Carlos, da nossa irmã Joana, sabe que as ofertas para esses projetos sociais não substituem o dízimo, por isso eles são fiéis dizimistas. Alguns pregadores costumam dizer o seguinte: quando a gente tenta substituir as ofertas pelo dízimo, é como quando a gente tem uma dívida no banco e a gente pensa que a gente pode ficar livre da dívida se a gente dá alguns presentes para o gerente do banco. Na verdade, é uma analogia, mas na verdade é mais ou menos assim mesmo, porque o dízimo é dívida, o dízimo não é nosso. Ainda sobre os ensinamentos do reverendo Hernandes, ele diz que quando retemos o dízimo, nós cometemos vários pecados, vários erros graves. E aí, o primeiro que ele destaca é o seguinte, que quando nós retemos o dízimo, nós estamos roubando a Deus. Como o próprio texto diz, aí no versículo 8. Acompanhe, por favor. Versículo 8, aí de Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse termo, roubar a Deus, é uma expressão dura. É uma expressão dura para a gente. Portanto, a palavra de Deus diz que é roubo não entregar o dízimo, porque o dízimo não é nosso. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, ele costuma registrar outro erro que ele considera grave também, que quando nós não entregamos o dízimo, nós estamos praticando o mal contra o próximo. Estamos praticando o mal contra o próximo. Aí eu gostaria de lembrar, quando nós retemos o dízimo, quantos missionários deixam de ser sustentados? Aqui na nossa igreja, nós colaboramos com o sustento de 50 missionários. Poderíamos contribuir com o sustento de 100 missionários, 150 missionários, 200 missionários. Quando nós retemos o dízimo, quantas congregações deixam de ser abertas ou sustentadas? Aqui na nossa igreja, nós mantemos 2 congregações, uma no Recanto das Emas, outras no Paranoá. Nós poderíamos sustentar e abrir muito mais congregações, 3, 4, 5 ou mais congregações. Quando nós não entregamos o dízimo, quantos projetos sociais deixam de ser implementados? A nossa junta diaconal trabalha firme nesses projetos sociais, mas é logicamente limitado pelo nosso orçamento. Quando nós não entregamos o dízimo, quantas dependências aqui na própria igreja deixam de ser melhoradas para o ensino das crianças ou para o uso e conforto de nós mesmos? Aliás, sobre as crianças, só em 2019, 52 crianças novas foram matriculadas no Ministério da Infância. Mais 52 crianças de janeiro a abril. No total, nós temos cerca de 300 crianças. Quando nós retemos o dízimo, muitas vezes nós deixamos de dar o recurso para o ensino dessas crianças e para os seus pais também, que muitos ainda não estão na igreja. Mas, meus irmãos, muitos irmãos também, alguns pastores costumam registrar que mesmo os dizimistas cometem erros. E um erro que é muito citado por estudiosos é que muitos irmãos dizimistas, eles entregam dízimos, mas eles querem administrar individualmente os seus dízimos. Aí esses irmãos entregam 5% na igreja, eles entregam 3% para algumas instituições que eles conhecem, entrega 2% para ajudar irmãos que estão passando dificuldades. Isso é bastante louvável, meus irmãos, a gente ajudar instituições que fazem um trabalho sério na ajuda de pessoas carentes. É muito louvável a gente ajudar pessoas que estão em dificuldade, mas a gente precisa lembrar, meus irmãos, que Deus não constituiu a mim, Deus não constituiu a cada um de nós para a gente administrar o dízimo individualmente. A orientação de Deus, como está aí no versículo 10, é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Portanto, a responsabilidade de administrar o dízimo é das pessoas que Deus escolheu para essa tarefa. E aqui na nossa igreja, essa tarefa são dos oficiais da igreja, em que nós pedimos oração para que
os oficiais da igreja sejam corretos, sejam assertivos na administração do dízimo. Então, essa atribuição é feita pelos oficiais da igreja, cuja homologação são oficiais escolhidos por Deus, mas que a própria Assembleia referendou através do voto. O fato, meus irmãos, é que quando nós entregamos o dízimo, a obra de Deus avança. E Deus sabe muito, sabe o poder que o dinheiro tem no nosso coração. Deus sabe que, como pecadores, o dinheiro exerce uma influência grande no nosso coração. O próprio Jesus fez referência ao dinheiro como Senhor. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. E Jesus disse também, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mas, meus irmãos, Deus não fica só na advertência que nós estamos roubando ou na obrigação de entregar o dízimo. Deus faz promessas para as pessoas que são fiéis no dízimo. Vamos ler novamente, acompanhem por gentileza o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Então, Deus está dando a oportunidade aos dizimistas, prove-me nisto, e continua. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Deus é tão misericordioso conosco, tão generoso conosco, que dá até a oportunidade da gente testar a Deus na obediência. E Deus está dizendo, se eu não vos abrir as janelas do céu para a sua obediência. Portanto, meus irmãos, Deus não permite que a sua palavra caia por terra. A orientação sobre o dízimo é perene, como toda a palavra de Deus. Veio antes da lei, está presente no Antigo Testamento, está presente no Novo Testamento, está presente hoje conosco. É natural, meus irmãos, que quando a gente fala de uma situação financeira na igreja, a gente pensa assim, como é que está a nossa igreja? Como é que está a arrecadação? Como é que estão as despesas? Como é que vem sendo administrados os dízimos e as ofertas da nossa igreja? Eu acho até que no âmbito de todas as igrejas presbiterianas, não é só na nossa igreja, nós somos extremamente conservadores para falar da situação financeira. A gente tem, tristemente, algumas outras igrejas que às vezes falam demais a respeito da situação financeira, às vezes até com objetivos duvidosos. Mas eu acho que na nossa igreja presbiteriana, que é uma igreja tradicional, uma igreja histórica, nós não devemos ser conservadores demais e nem falarmos demasiadamente a respeito da situação financeira. Nós devemos falar estritamente sobre o que é bíblico. Então, como o pastor Weber já disse, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas questões da nossa igreja, questões financeiras, mas o que eu vou dizer agora não substitui a nossa assembleia, que é um preceito constitucional lá no final do ano, onde nós vamos prestar contas de todos os dízimos e ofertas, e também está previsto no estatuto da nossa igreja. Então, o que eu vou dizer agora não é um substitutivo da nossa assembleia no final do ano. Pode dar mais um enter, por favor, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós olhamos para os últimos 5 anos, de 2014 a 2018, nós tivemos problemas financeiros em 3 deles. Em 2014, 2017, 2016 e 2017, as contas não fecharam. Ora, em 5 anos, em 3 deles, as contas não fecharam. Alguém poderia até imaginar, mas será que as pessoas encarregadas de administrar as finanças da nossa igreja não agiu com muito zelo? Por que não controlou as despesas diante das receitas baixas? Meus irmãos, o nosso orçamento, vocês se lembram, a expectativa de receita e de despesa, nós aprovamos no final de cada ano em assembleia ordinária com os membros da igreja. Nós aprovamos uma expectativa de receita. E aí nós temos compromissos que são compromissos obrigatórios. Quais são alguns compromissos obrigatórios? O sustento com os nossos missionários,
as cônguras pastorais, o salário dos nossos funcionários, o pagamento da empresa terceirizada, que bota os funcionários aqui na entrada para maior segurança nossa, e assim por diante. E aí nós assumimos compromissos. Se a receita não chega naquele momento aprovado, naquele número aprovado, a gente pode ter problemas. E aí, mais um questionamento. Bom, quando individualmente a minha conta não fecha, eu posso pegar emprestado com minha esposa, com meu pai, com minha mãe, posso pegar emprestado do banco e fecho as contas. E a igreja, como é que faz quando as contas não fecham? A mesma coisa. Nós tivemos que pegar dinheiro emprestado para fechar as contas em 2014, 2016 e 2017. Nós, graças a Deus, nós pagamos a última parcela desse empréstimo esse ano, no mês de março. Nós liquidamos o déficit desses 3 anos. Mais um enter, por favor. Aqui, meus irmãos, nós temos uma variação percentual da nossa receita e dos índices de preços de 2014 a 2018. O que nós fizemos aqui? Nós somamos toda a arrecadação de 2014 e comparamos com o montante arrecadado em 2018, ou seja, um prazo de 5 anos. Observamos que a nossa receita cresceu 16,6% e comparamos com o INPC, com o IPCA e com o IGPM. Por que isso é importante, essa comparação, meus irmãos? Porque grande parte das nossas despesas são atreladas ao IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil, o INPC, que normalmente é um referencial de reajuste de salários, e o IGPM também. Então, todo ano, nós temos que reajustar o salário dos nossos funcionários. O Sindicato das Entidades de Trabalhadores e Instituições Sem Fins Lucrativos e Religiosas homologa o dissídio coletivo e apresenta para a nossa igreja. Olha, o reajuste dos funcionários da igreja presbiteriana é esse aqui, e normalmente é atrelado ao INPC, que nesse período ficou em 25,98. As cônguras pastorais precisam ser reajustadas. É justo com o sustento dos nossos pastores. O presbitério orienta também que nós devemos reajustar as cônguras pastorais. Esse ano foi reajustado pelo IGPM, conforme a orientação do nosso presbitério. Então, quando a gente vê que a nossa arrecadação em 5 anos cresceu 16% e os índices de preços cresceram cerca de 27%, isso é uma preocupação. Quando nós chamamos uma empresa para resolver um problema hidráulico aqui, normalmente eles reajustam os seus rendimentos, a manutenção do elevador tem reajuste e assim por diante. Vamos caminhar um pouquinho mais um enter, por favor. Bom, 2017, as contas fecharam, graças a Deus, de janeiro a abril. Nós tivemos um superávit de cerca de 18% em relação à nossa arrecadação. Graças a Deus. Mas, meus irmãos, nós poderíamos ter sido deficitários quando nós fazemos uma análise bem clara sobre essa questão. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Que nesse período, nós tivemos 2 dízimos especiais irmãos que tiveram uma receita que não é do dia a dia do seu trabalho, e eles tiveram uma receita extra e foram fiéis na entrega desse dízimo. Então, esses 2 dízimos especiais foi responsável por 50% do nosso superávit. E aí nós precisamos lembrar também que nós precisamos fazer provisionamento para algumas questões. Por exemplo, 13º. Nós pagamos 13º das cônguras pastorais, pagamos 13º dos nossos funcionários, temos 17 funcionários e temos mais alguns terceirizados, e pagamos 13º para o sustento dos nossos missionários. Quando nós botamos isso no papel, a conta não fecharia. Lógico que nós ainda não desembolsamos o 13º, mas vamos desembolsar. E nós já temos que considerar essa despesa, em torno de 50 mil nesse período. Como a gente coloca isso na ponta do lápis, como devemos fazer, a conta não fecharia em 2019. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. Aqui, meus irmãos, tem aqui um apontador que eu posso utilizar aqui, Cláudio?
Não, se não tiver, sem problemas. Eu queria que os irmãos acompanhassem. Aqui está para onde está indo o nosso dinheiro do dízimos e das ofertas. Vamos acompanhar da direita para a esquerda. 18,46 está indo para manutenção e infraestrutura. A manutenção não é só manutenção física das instalações. Nós temos o pessoal terceirizado, que é um valor elevado, os nossos auxiliares de portarias que ficam de olho aqui nos portões, mais algumas pessoas da limpeza que está aqui dependurada no item manutenção. 17% para recursos humanos, salário dos nossos funcionários e mais as cotas patronais, FGTS e INSS da cota patronal. 14,77 para a administração pastoral, são as côngoras pastorais dos nossos pastores. Na sequência, 11% concílios, por uma questão até de obediência à nossa Constituição, nós somos rigorosos na obediência, nós temos que contribuir para o sustento do presbitério e também do Supremo Concílio. 7,08 nós temos dedicado às missões. As nossas congregações, 4,37 do nosso orçamento vai para o sustento das nossas congregações, para as côngoras pastorais dos 2 pastores e para aluguel. O nosso acampamento, 3,38. Lá nós temos funcionários, nós temos instalações diversas que precisam muito de manutenção, é uma área grande, portanto, a despesa é significativa. A junta diaconal, 1,54%. Nós gostaríamos de dedicar um orçamento muito maior para a junta diaconal, para os projetos sociais. Música, o projeto de música 1,67 e 20,68 está em outros ali, comunicação, ensino e todas as sociedades internas, o Ministério da Infância, a UPA, o MP, a UPJ, entre amigos, entre amigas, terceira idade, a vida frutífera, a SAF e assim por diante. Então, esse é para onde está indo percentualmente o que nós estamos arrecadando. Mais um, por favor. Mais um enter. Muito bem, meus irmãos. E aí também é normal a gente questionar, escuta, como é que são os números de dizimistas da nossa igreja? É grande, é pequeno? Eu queria fazer aqui uma pequena reflexão, na verdade, uma conta de padeiro. Nós temos cerca de 1.000 membros. Desses 1.000 membros, cerca de 30% não tem cônjuge cadastrado. Então, nós observamos que mais ou menos a metade são pessoas jovens que ainda estão estudando ou ainda não entraram no mercado de trabalho, 150. Os outros 150 são pessoas já mais velhas, que estão já no mercado de trabalho, são pessoas viúvas, solteiras, e que são 150 potencial dizimistas. Então, nós sobraram 700. Dos 700, são 350 casais. Vamos fazer uma conta muito conservadora aqui, que desses 350 casais, apenas um cônjuge tem receita, ou então preferem entregar juntos, os cônjuges entregam juntos, como eu faço, e minha esposa. Então, seria 350 casais contribuintes, em tese, ofertantes também. 350 mais 150 daqueles que não tinham cônjuge, dá um total de 500 irmãos, uma conta muito conservadora, porque vários casais aqui, eles preferem entregar individualmente o dízimo. Mas vamos considerar que o casal entregue só juntos. Então, 350 mais 150, 500, seria um número conservador de dizimistas na nossa igreja. Dá mais um enter, Cláudio. Então, nós tivemos, meus irmãos, nós não tivemos nem a metade disso. Na média, não chegamos nem à metade. Em janeiro, nós tivemos 233 dizimistas, 254, 241 e 236 em abril. Dá mais um enter, por favor, Cláudio. Meus irmãos, 3 palavras: generosidade. Segunda palavra, regularidade e proporcionalidade. Então, se nós temos uma renda mensal, Deus nos orienta que nós devemos entregar o dízimo mensalmente. Não é uma vez sim, uma vez não, ou quanto der. E proporcional, nós devemos entregar o dízimo e as ofertas proporcional ao que Deus tem dado para nós. E olha que Deus tem sido muito generoso com cada um de nós. Às vezes eu e a Cida falamos muito em algumas igrejas presbiterianas sobre educação financeira. E aí nós desenvolvemos uma planilha para facilitar o trabalho desses irmãos e colocamos lá por blocos. Olha, veja o que você gasta em alimentação, moradia, transporte, educação e assim por diante, saúde.
E aí nós relacionamos todos os itens. E aí nós fazemos um exercício. E mês passado, nós estávamos numa igreja presbiteriana, falando inclusive para um grupo de casais. E aí fizemos um exercício lá, cada um preencheu a sua planilha. Aí eu perguntei para os irmãos, onde é que está o dízimo aí? Aí o pessoal olhou, o dízimo não está aqui. Aí sempre perguntamos, o dízimo deveria estar na sua planilha? Grande parte, sim, devia estar aqui na planilha. E aí nós sempre sustentamos, não, o dízimo não está na sua planilha, porque nós vamos fazer a planilha para aquilo que Deus permite que a gente administre. Portanto, o dízimo é primícias. A primeira parte eu devo entregar a Deus, e eu vou fazer a planilha para aquilo que Deus me permite administrar. Tudo bem? Dá mais um enter, por favor. Meus irmãos, nós vamos ver agora um vídeo de 6 minutos, apenas 6 minutos, do reverendo Augusto Nicodemos. Esse vídeo foi um recorte de uma participação dele em um evento no ano passado, e, portanto, ele já vai estar fazendo referência a alguns versículos. Os versículos é exatamente desse texto que nós lemos de Malaquias, de 6 a 12. Tudo bem? Vendo esse vídeo, aí nós já vamos fazer uma conclusão, vamos orar, e aí nós partimos para as perguntas e respostas. Então, vamos ver o vídeo. O 6º bloco está aí, do capítulo 3, verso 7, até o verso 12. A discussão agora é a seguinte: Deus chega para o povo e diz, voltem para mim, voltem para mim. O povo diz, voltar? O senhor está falando como se a gente estivesse longe do Senhor. Vocês estão mesmo, voltem para mim. E o povo diz, mas voltar em quê? E Deus diz, vou dar só um exemplo. Vocês estão me roubando. Na lei está dizendo que vocês têm que trazer os dízimos e ofertas, e vocês não estão trazendo. Vocês estão me roubando, na verdade. E o povo diz, em que nós estamos te roubando? A paciência de Deus, né, para discutir com esse povo, né? Paciência de Deus. Vocês estão me roubando. No primeiro dia, vocês têm que voltar. Voltar em quê? Não, vocês estão me roubando. Roubando em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Não é que dízimos e ofertas aqui são colocados como sendo o essencial do culto, mas eles são uma amostra em que sentido o povo estava separado de Deus, para a gente não dar a essa passagem um peso maior do que ela tem, porque vocês sabem que é costume pegar essa passagem do dízimo e da oferta, destacar do contexto e usar como uma ferramenta de consternação na mente dos cristãos, para fazer o crente se sentir culpado e dar 10% no final do mês, não é? Então, mas tem que ser lido dentro do contexto, faz parte, era uma das expressões em que o povo havia se afastado de Deus. E Deus diz então, se vocês se voltarem para mim, por exemplo, dando os dízimos e ofertas, eu vou abençoar vocês. Vamos ver como é que a discussão vai. Verso 7, Deus primeiro denuncia, não é? O profeta denuncia que eles estavam se afastando de Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está reclamando de que eles haviam se desviado em geral, em tudo, dos estatutos e mandamentos que Deus havia dado ao povo de Israel. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar a Deus? O que é que a gente fez de errado? Não estamos fazendo nada de errado. Resposta de Deus no verso 8. Roubará o homem a Deus? Ele está dando um exemplo só. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas, por exemplo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, que é um gafanhoto, não é um demônio não, tá? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A passagem é clara, é simples. Voltem para mim, vocês se desviaram dos meus mandamentos. Nós, Deus, está falando com a gente? É isso mesmo, vocês se desviaram dos meus mandamentos. Em que nós estamos desviados dos seus mandamentos? Só um exemplo. Vocês estão me roubando. Roubando o Senhor? Sim, estão roubando. Em quê? Em que nós estamos roubando o Senhor? Por exemplo, dízimos e ofertas, que está na lei e que faz parte do culto da antiga aliança. O israelita tinha que trazer do melhor da terra. Tinha pelo menos 3 tipos diferentes de dízimo no Antigo Testamento.
Em todos eles, o israelita separava 10% da colheita, 10% do rebanho, 10% do que ele tinha, e ele trazia, numa daquelas 3 grandes festas, ele trazia para Jerusalém, se morava fora, aquele dízimo, comia com a sua família, repartia com o estrangeiro, uma parte dava para o levita, e assim por diante. Era parte do culto a Deus, integrado, era uma expressão da devoção do israelita a Deus, lembrando que no Antigo Testamento, igreja e Estado era a mesma coisa. Então tinha essas leis todas que visavam a manutenção das estruturas e tudo. O povo, por falta de ânimo, por falta de entusiasmo, por falta de amor a Deus, estava começando a desrespeitar a Deus, não querendo cultuá-lo como devia, retendo o dízimo. E Deus diz para eles: se vocês cumprirem a minha lei, se vocês derem o dízimo como está na lei, como expressão de que vocês são fiéis e obedientes, eu vou abençoar vocês. Não é porque vocês estão dando 10%, mas porque vocês estão mostrando que vocês querem ser obedientes. Vocês estão arrependidos, vocês querem me cultuar de verdade. Então, se vocês fizerem isso, trazendo os dízimos como a lei manda, então eu vou abrir as janelas do céu, eu vou abençoar vocês, eu vou repreender os gafanhotos, não vai ter mais praga, não vai ter mais seca, vocês vão prosperar e vocês serão uma terra deleitosa. Qual o princípio que nós aprendemos aqui? Sem dúvida, não é que contribuir e dar e doar para o serviço de Deus, isso faz parte do culto que Ele requer de nós. Na antiga aliança era a lei dar os 10%. Na nova aliança você não vê isso como uma lei, mas você vê isso como uma expressão de gratidão e devoção a Deus. O Novo Testamento é muito claro quando diz que Deus quer tudo de nós. Pergunta a Zaqueu e pergunta ao jovem rico. Deus quer tudo de nós. Ele quer que nós demos a Ele de maneira proporcional, de maneira generosa e voluntária. E no Antigo Testamento já tem um sistema que corresponde a isso, que é o sistema dizimal. Então, com base nesses argumentos, nós dizemos, não é? O dízimo, na nova aliança, ele continua sendo uma expressão de louvor, de culto e gratidão a Deus. Não no sentido de lei, como havia no Antigo Testamento, mas como referencial de um povo que deve muito mais do que 10% a Deus. Muito mais do que 10% a Deus. Esse é o princípio que nós encontramos aqui, de que no seu culto, Deus quer que nós demonstremos o nosso envolvimento e a nossa adoração, inclusive dando, porque o bolso é o órgão do corpo humano mais difícil de se converter. Se o bolso se converteu, é sinal que o resto se converteu também. Sinal de que o resto se converteu também. Muito bem, meus irmãos. Como ensinou o reverendo Augusto Nicodemos, Deus quer a nossa obediência, Deus quer o nosso coração. E Deus exige de nós a obediência em relação aos dízimos apenas 10%. Todo ouro, toda prata já pertence a Deus. Deus quer a nossa obediência. Deus não está interessado no nosso dinheiro. Deus quer a nossa obediência. Mas o último slide aí, por favor. Eu queria fazer um último pedido aqui, meus irmãos. Nós entregamos o dízimo hoje através, em espécie, dinheiro vivo, em cheques ou transferência bancária. Quase 90% dos irmãos hoje já entregam através de depósito bancário ou transferência bancária. E eu queria pedir para aqueles pouco mais de 10%, que se pudesse, passem a fazer a entrega através de transferência bancária, por uma única razão, meus irmãos: segurança. Nós não manuseamos dinheiro aqui na nossa igreja. Absolutamente tudo que é entregue aqui é carreado para os bancos. Mas os irmãos sabem, nós já tivemos um sinistro aqui. Felizmente não tivemos danos pessoais, mas já tivemos um assalto aqui na nossa agência, na nossa cabeça de bancário aqui. Minhas agências foram assaltadas algumas vezes quando eu era bancário. A nossa igreja foi assaltada aqui. Então, a preocupação ao carrear esses recursos para os bancos. Tudo que nós fazemos aqui na nossa igreja tem 2 assinaturas nos bancos. Assinatura do presidente do conselho e do tesoureiro. Depois, todos esses lançamentos é feito um relatório detalhado e é submetido à apreciação e aprovação por parte do conselho. Então, 17 pessoas analisam a nossa movimentação financeira e aprovam o relatório. E os irmãos, se quiserem alguma informação sobre números detalhados, podem procurar qualquer oficial da nossa igreja, que nós estaremos prontos a apresentar os números e, no final do ano, a nossa assembleia. Tudo bem?
Vamos orar então, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de bondade, nós agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Nós agradecemos, Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nós somos criaturas do Senhor. Nós sabemos que tudo já pertence ao Senhor, mas sabemos que na Tua infinita bondade o Senhor ainda requer de nós a obediência e nos promete bênçãos sem limites. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa igreja. Pedimos que o Senhor continue tocando o coração de cada irmão, de cada irmã aqui na nossa igreja e que possamos ser fiéis em tudo, incluindo aí, Senhor nosso Deus, os dízimos e as ofertas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Mas eu vou chamar o pastor Weber para aqui à frente. E se tiver alguma coisa que não ficou clara, algum registro, alguma pergunta por parte dos irmãos, as perguntas difíceis eu vou passar todas aqui para o pastor Weber, que já combinei com ele. Eu não sei se nós temos mais um microfone, senão a gente pode passar o microfone sem fio aqui, se algum diácono puder nos ajudar. Nós estamos já em cima da hora, mas estamos prontos a alguma pergunta, algum registro. Só um instantinho, por favor. Pastor, eu acho que esse estudo foi muito essencial, foi muito bacana. Hã? Então, isso aqui não está... Estamos ouvindo, pode falar. Alô? Isso. Eu acho que o estudo com relação à questão do dízimo, das ofertas, é muito essencial. Eu gostaria de dar um exemplo que aconteceu comigo há 40 anos, querido, quando eu entrei na igreja. Eu não sabia o que era dízimo, porque a gente não sabe, a gente dava uma ofertinha, né? E eu entrei para a igreja. Eu estava devendo 3 bancos. Não vou dizer o porquê, não vem ao caso aqui. E era dívida, era consignado, vinha no seu salário. E eu escutei o dízimo. E eu, quando eu converti, eu falei para o Senhor assim, muda a minha vida. O primeiro mês eu não dei, não entendi, o segundo não dei, no terceiro mês eu falei, não, eu tenho que dizer. Uma que nunca tive essa explicação bacana como foi dado hoje. Mas eu falei, eu vou começar o dízimo. Querido, em 3 meses eu não devia mais nada, porque Deus é fiel, Deus não muda. O nosso irmão leu um versículo, ele fala, Deus não muda. Deus é fiel, está preso à palavra dele. E a única forma da gente vencer a questão financeira é entregando dízimos e as ofertas. Não existe, não adianta você chegar para o pastor, pastor, ora pela minha vida. Pastor, isso, pastor não faz milagre, não, gente. Quem vai fazer esse milagre é você e Deus, confiando em quem? Na palavra de Deus. E eu gostaria de ler um versículo aqui que diz o seguinte. Provérbios 11, versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Amém. Obrigado. E uma outra coisa que eu fiz, querido, não foi na hora, não. Passou uns tempos e eu aprendi, lá no Antigo Testamento, que o povo, todas as vezes que ia para a casa do Senhor, ia com alegria e entregava, fazia festa. Eles ficavam felizes, cantavam, dançavam na igreja para entregar o dízimo, com alegria. Então, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, o dízimo eu já entendi. Tem que dar. É uma dívida, gente. Aí você peça ao Senhor, façam isso, ele manda fazer prova dele. Quanto eu vou dar todas as vezes que eu vou na igreja? O que eu posso dar? De oferta, não é dízimo.
Dízimo é dívida, oferta é oferta de amor. Queridos, não tem coisa melhor que você obedecer aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Se você for, igreja que for, meu filho, culto que for, na casa do Senhor, leve com alegria uma oferta. Porque assim que você está aqui ou na outra igreja, a outra igreja também tem suas obrigações. Mas isso é uma coisa que Deus coloca no seu coração. E você vai ver que nunca vai faltar nada para você dar para os outros, nem para você. Deus vai usar você para suprir a necessidade dos outros. E Deus fala, fazei prova de mim. Façam. Porque eu fiz, queridos. Logo que eu entrei, há 40 anos atrás. E Deus foi tão fiel comigo, tão fiel, que eu só tenho que agradecer. Eu estou dando como um exemplo, querido, tá? Amém. Obrigado, irmã Marlene. Doutor Elias, o senhor pode chegar aqui, que o senhor já... Irmãos, eu fiquei chocado a hora que eu virei para trás aqui, eu vi o tanto de gente que saiu. Isso só tem um significado, tem muita gente com a consciência doendo aqui na nossa igreja. A verdade tem que ser dita mesmo. Há 5 anos atrás veio uma pessoa, não sei de onde, e disse que fez um prognóstico de quanto teria que ser nossos dízimos. E eu fiquei chocado quando vi a diferença que nós dávamos e quanto que foi prognosticado para nós darmos. É um absurdo. Tem muita gente, não sei, não quero acusar ninguém nem nada, mas tem muita gente com a consciência doendo. Vamos orar para que haja conversão dos bolsos. Obrigado. Meus irmãos, mais algum registro? Senhor Oswaldo Mota, por favor. Por favor, Manuel, volta àquele quadro da receita e da despesa. Volta aí, por favor, só aí voltando. Vai voltando. E aí. O anterior. Esse aí. Recursos humanos. 17,05%. Administração pastoral, 14,77%. Há como a gente saber, per capita, o percentual desses dois quadros, administração, recursos humanos e administração pastoral? Hein? Não, valores pagos não. A participação percentual, ou seja, o 17,05 dividido pelo número de pessoas dos recursos humanos, quanto cada um pesaria. E os 14,77, que eu acho que a administração pastoral é referente aos pastores, né? Diferente aos pastores, não é isso? É o quê? Ordenados, mais o quê? Sim, ordenados com criação, é o sustento e mais benefícios. Ordenado mais benefício, né? Então, qual seria o percentual de cada beneficiário, no caso, os pastores, né? Eu não sei se eu estou me expressando bem. 17,05. Se for dividido por 100 funcionários, vai dar um percentual para cada funcionário, o peso dele, na despesa. Agora, 14,77, né? Se for por 3, 4, vai dar um percentual bem alto para cada um, per capita. Obrigado, irmão. Nós temos 17 funcionários, senhor Oswaldo, então 17% seria 1%, cada funcionário estaria custando 1%. Nós temos aqui 4 pastores na sede, e aí 14% vai dar um pouco mais de 3%.
de cada pastor dá as cônguas pastorais. Não sei se eu respondi o que o senhor queria dizer. Ok. Mais algum registro? Sim, sim. Quando nós falamos administração de recursos humanos, não é só a remuneração. Na verdade, a carga tributária é elevada. Nós temos benefícios, nós temos FGTS, temos INSS da cota patronal e assim por diante. É a folha, não é a remuneração individual, é o custo do funcionário. Mais algum? Nas congregações, eles estão aqui... congregações 4,37. Na verdade, o nosso sustento ele se baseia nas congregações apenas nas côngulas pastorais e no aluguel dos imóveis. O restante, água, luz, energia e mais a manutenção, as próprias congregações já têm condições de fazer essa manutenção com a entrega dos dízimos e ofertas dos irmãos daquelas localidades. Ok? A que se destina esses 11% concílios? Nós temos um preceito constitucional que cada igreja tem que contribuir com 6% ao presbitério e 5% ao Supremo Concílio. Então, nós temos na hierarquia da nossa igreja, só para lembrar, nós temos as igrejas individualizadas, depois o grupo de igrejas forma um presbitério, aqui em Brasília nós temos 4 presbitérios, é isso, pastor? Depois, os presbitérios formam um sínodo, vários sínodos do Brasil, e a dos sínodos vai para o Supremo Concílio. Então, nós, institucionalmente, na Constituição, é prevista da Igreja Presbiteriana do Brasil que nós contribuímos, cada igreja, não só nós, a nossa igreja, todas as igrejas, nós contribuímos para a manutenção do presbitério, que entre as atribuições tem, às vezes, até o sustento de alguns pastores em algumas igrejas que não têm condições de arcar com os gastos da própria igreja. O presbitério, então, banca isso. Às vezes pega o que nós contribuímos e banca uma igreja na periferia aqui do Distrito Federal que não tem condições ainda de fazer a sua própria manutenção. Essa é a finalidade. Mais algum registro? Não? Doutor, já está chegando o microfone, doutor Ebenezer. Eu quero dizer o óbvio ululante. A gente fala dízimo, é um linguajar muito evangélico, muito comum entre as pessoas que já são evangélicas. No mundo aí a gente não escuta muito falar nisso, não. Então, eu gostaria de deixar bem claro que dízimo é 10% daqueles recursos que você recebe mensalmente. E a oferta não está incluída nisso daí. A oferta é uma coisa espontânea, sem vínculo com o dízimo. Obrigado, doutor Ebenezer. Já estamos até uns minutinhos, já depois do horário. Mais algum registro ou podemos encerrar? Pois não, aqui, Mauro, por gentileza. Uma dúvida aqui. A questão dos 10% é referência à questão da palavra, o significado da palavra, porque na Bíblia não fala só de dízimo, né? E aí, se esse valor seria referente ao líquido, porque na palavra também não diz, né? Ou do bruto ou do líquido? Eu vou passar para as considerações do pastor Weber, mas só para a gente lembrar, essa é sempre uma dúvida dos irmãos. Olha, como é que eu devo entregar o dízimo, os 10%? Baseado em quê? Muitos estudiosos, muitos preletores, bastante experientes nessa área, eles costumam dizer o seguinte, olha, você pega a sua renda e você tira aquilo que você você não faz de forma obrigatória. Por exemplo, imposto de renda, alguma questão sindical que é compulsória, enfim, você tirou aquilo que é compulsório da sua renda, como imposto de renda ou alguma contribuição compulsória, isso não conta empréstimo, alguma coisa que eu faço. Seria essa a base. Mas, na verdade, acima de tudo, eu acho que quem deve dizer isso é o nosso coração. E Deus não está fazendo contas de centavos se eu estou entregando dízimo sobre a minha receita bruta ou líquida. Deus quer a nossa obediência e Deus nos ensinou, aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Eu acho que aí é a forma voluntária. Sobre a pergunta da Raquel, a motivação ela está no coração.
Eu sempre aprendi, desde a minha conversão, que se o dízimo é de tudo que Deus me dá, Ele não me dá líquido, Ele me dá bruto. Então, o imposto de renda vai para lá porque o governo vai usar isso deveria usar da maneira correta. Então, eu entendo que se o dízimo tem como princípio de tudo aquilo que Deus me dá, então eu vou dar do bruto, porque é tudo que eu recebi dele. E vou orar para que tudo seja administrado, aquilo que o governo leva seja administrado corretamente, aquilo que eu entrego na igreja seja administrado corretamente, e Deus nunca deixa faltar. Então, essa é uma orientação que eu vejo a partir de um princípio bíblico. É lógico que isso é também conduzido pelo coração. Como o Manel falou, o coração tem que estar em paz da forma como entrega, porque é uma resposta em adoração, constrangido pela graça recebida de Deus. Deus me dá tudo, então eu não tenho direito, não me vejo no direito de reter um pouquinho ali, como se ali estivesse a minha segurança. Minha segurança está naquele que me dá todas as coisas, que provê cada uma das minhas necessidades. E não faz conta, usando a expressão do Manel, conta de centavos. Tá? Irmã Sueli, aí nós vamos orar. É a irmã Sueli que levantou a mão? Não? Ok? Então tá bom. Antes de orar, eu quero fazer leitura de 2 versículos aqui. 2 Coríntios 9, versos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ele dá, Ele multiplica, para que nós sejamos generosos e Ele receba glória. Porque somos criados à imagem e semelhança dEle, então refletimos quem Ele é. E Deus é generoso, extremamente generoso. Entregou o seu próprio Filho na cruz, em nosso lugar. E supre cada uma das nossas necessidades. E Ele diz, eu abençoo, multiplico, para que vocês sejam generosos e o meu nome seja conhecido em toda a terra. Esse é o princípio, queridos. É a partir daqui que nós temos que viver a nossa vida em toda dimensão, não apenas financeira, não apenas os recursos pecuniários que Deus nos dá, mas a nossa vida como um todo, para a glória dEle. Vamos ficar de pé? Sim, pode. Só um minutinho, irmã Gleide, ele está querendo fazer um pedido aqui, depois você. Tá bom. O irmão Elias está pedindo para a gente orar pela conversão dos bolsos. Sim, querida. A leitura de um versículo que fala sobre dar, mas logo em seguida diz que vai receber, né? Se o irmão, se o cristão for dar a oferta, for dar o dízimo, não digo oferta, eu digo dízimo, com esse objetivo de receber, já não vai fazer efeito. Sim, é a motivação do coração. Por isso não pode de jeito nenhum oferecer o dízimo ao Senhor em troca dos seus benefícios. Sim, se isso não ficou claro, o que o Manuel trouxe foi o coração faz em obediência, não porque vai receber. Obediência. Em obediência, em alegria, em gratidão a Deus, e não por obediência. E Deus para vai receber de volta conforme Ele quiser. Ele não está prometendo que vai dar se você der, não. Isso. Vamos orar, queridos? Pai, nós somos gratos pelo que temos recebido do Senhor e, antes de todas as coisas, a vida eterna em Jesus. Caminhávamos a passos largos para o inferno e o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, o Senhor nos deu vida eterna, o Senhor nos livrou de nós mesmos, do nosso egoísmo, e nos deu uma vida onde nos ensina a viver em prol do outro, para que o teu nome receba glória e o Senhor seja adorado. Então, conduza-nos assim. E especificamente pedimos por essa questão financeira, a administração dos recursos que o Senhor nos confia, pois não nos pertence. Eles são do Senhor. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de sermos fiéis naquilo que o Senhor nos confia a administrar. E queremos ser obedientes ao Senhor, com o coração constrangido e cheio de gratidão, para que o teu nome seja conhecido em toda a terra. Aqui, por meio dessa igreja, por meio de projetos, por tudo que o Senhor nos tem dado a alegria de fazer.
Obrigado pela vida do Manuel como tesoureiro da igreja, que tem se dedicado, se debruçado, estudado e nos auxiliado a refletir preventivamente para que andemos em fidelidade ao Senhor. Oramos por aqueles filhos do Senhor, discípulos de Jesus, que ainda não compreenderam e que ainda não são obedientes em gratidão ao Senhor. Não pelo que vão receber em troca, mas por aquilo que eles já têm recebido do Senhor. Todos nós sejamos fiéis, Pai, e obedientes ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.